Olá, família! Sou o pastor José Alves. Muito obrigado por você estar comigo. E eu te convido a permanecer comigo até o final dessa mensagem, até o final desse vídeo, porque vai falar muito ao teu coração. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor, amém. Paz do Senhor para quem vai nos ver depois também. Pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse comigo carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 1, versos 16 e 17, e depois o capítulo 3, 9 ao 12. Antes de iniciar, eu queria comentar alguns irmãos, como a gente cantou aqui, né? Acerca do amor de Deus, essa consciência que Ele nos ama. Ele faz toda a diferença em nossas vidas. Na segunda-feira, eu vi uma reportagem de um rapaz que tirou a sua vida ali no viaduto da anel rodoviária. E aí, muita coisa se fala acerca dos motivos que levaram ele a fazer isso, né? Depressão, um desentendimento com uma pessoa próxima, enfim. Eu não consegui ver notícia falando sobre o que era, mas algo eu tenho certeza. É a falta do Senhor na vida dele. E nesse mês que estamos falando de missões, é levar essa mensagem para as pessoas que Ele nos ama, que Ele está sempre de braços abertos para nós, que esse entendimento que existe um Deus que cuida de nós, é nossa missão levar isso para outras pessoas. Primeiro, ter a plena convicção disso em nós, que Ele nos ama. Nós estamos aqui essa noite pela permissão de Deus, porque Ele nos ama tanto que Ele quer nos trazer para falar mais aos nossos corações. Então, que esse desejo de levar essa palavra para as pessoas, ele cresça cada vez mais em nós. Esse evangelho ao qual nós pregamos, ao qual transformou a nossa vida, amém? Então, Romanos 1, presta atenção aí. Romanos 1, 16. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vamos lá para o capítulo 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Nós rendemos graças a Ti porque o Seu amor nos alcançou. Nós recebemos esse Evangelho em nossas vidas e nós vimos, ó Pai, que nós somos novas criaturas em Ti. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha nos ensinar cada vez mais, através da Tua palavra, a viver uma vida de santidade com o Senhor, buscando o Senhor em tudo e a todo tempo em nossas vidas. Que as nossas falhas, ó Deus, sejam apenas tropeços, que nós busquemos sempre no Senhor, ó Pai, o arrependimento, o perdão, porque o Senhor é nosso Deus, é aquele que nós buscamos obedecer e viver em santidade e em obediência. Em nome de Jesus, fala nosso coração através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho, poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Para que alguém creia em algo, eu tenho que falar. Você, irmão, eu vou te contar alguma história aqui, depois você me fala se você acredita ou não. Eu tenho que levar o conhecimento da pessoa para que ela creia, ela tenha uma base. E o que nós levamos é a palavra de Deus. E depois fala que não há um justo sequer. Ali no Éden, nós entramos num abismo muito grande por causa da desobediência e do pecado. O Senhor, Ele construiu tudo. Ele colocou água, colocou firmamento. Obrigado, irmão. Colocou os animais e colocou ali o homem e a mulher e deu uma simples ordem para ele para que não comesse daquele fruto que foi determinado. E a partir dessa desobediência, nós caímos num abismo e herdamos o pecado. Foi criada ali uma separação do homem e de Deus. Então hoje, quando nós chegamos para falar para uma pessoa, e aí nós estávamos falando aqui acerca disso, né? Falar Jesus te ama, é muito gostoso você ouvir e você falar isso, sabendo que realmente Ele nos ama, como nós cantamos aqui, né? Que Ele nos ama.
Mas quando a gente fala de evangelho, é apenas uma parte do que o Senhor tem para nós. Não é apenas saber que Ele nos ama, mas é saber como é que eu posso entrar muito mais dentro da graça do Senhor, através do amor dele pelas nossas vidas. Esse rapaz que eu citei, pode ser que ele, antes de tirar a própria vida, ele pode ter sim escutado que Jesus amava ele. Alguém pode sim ter pregado uma vez para ele, mas ele não entrou totalmente na presença do Senhor através do Evangelho. Então, que nós pedimos para nossas vidas que seja constante essa santidade, essa busca, né? E que as pessoas venham entender também que para ter um relacionamento com Deus, eu tenho um processo para ser cumprido. Eu tenho etapas que eu tenho que buscar para que eu realmente desfrute do que é o poder de Deus, assim como Paulo fala aqui, que o Evangelho é o poder de Deus na minha vida. O poder de Deus para quê? Para transformar as nossas vidas de uma criatura para a filha de Deus. Não sermos mais uma criatura, mas sermos chamados de filhos de Deus. E é isso que a gente vai desfrutar do melhor depois das nossas vidas. Nós, como pais, quem é pai aí, sabe disso. A gente quer o melhor para os nossos filhos. Assim como o Senhor, Ele quer o melhor para nós. O melhor que nós podemos ter de Deus é a presença dEle em nós. Saber que em momentos onde passa, talvez pela minha mente, tirar a minha vida, como passou pela mente desse rapaz, eu pensei, olha, eu não posso desistir, porque eu tenho um Deus que morreu por mim. Eu tenho uma esperança que uma pessoa que não conhece a Deus, ela não tem. Talvez as pessoas façam atrocidades contra outras pessoas ou contra si mesmas por não conhecer na plenitude o Senhor nosso Deus. Amém? Então, o quanto nós enfatizamos para as pessoas que é muito além que Deus o ama. É dizer para aquela pessoa assim, olha, lá no Jardim do Éden, nós herdamos um pecado e hoje nós estamos totalmente sujos por esse pecado. É uma palavra que parece ser um pouco dura, e quando eu me converti, algo não me soava muito bem, era me falar que eu era um pecador. Parece que estavam me ofendendo, pessoal, olha, você é um pecador, você precisa se arrepender. Não dá um impacto muito grande em nós? E muitas vezes nós não falamos isso, não é para você sair xingando as pessoas por causa disso, não é isso, mas é fazer entender que é necessário ela compreender que ela precisa de arrepender-se, precisa de um processo de limpeza na vida dela, e é somente através do sangue de Jesus. O pastor Zé pregou no domingo, se não me engano, falando acerca da graça. A graça de Deus, ela não é um processo. Eu lembro dessa frase que ele falou, a graça de Deus, ela não é um processo. Ela já está sobre as nossas vidas e nós podemos nos aproximar de Deus e desfrutar dessa graça dele sobre nós. O sacrifício de Cristo não é um processo, ele já foi feito, ele já está, o nosso elo com o Senhor, ele pode ser refeito através do sacrifício de Cristo na cruz, amém? É isso que nós temos que levar para as pessoas. Pessoal, olha, hoje você está separado de Deus e através de Cristo você pode reabrir esse contato com o Senhor. Dentro do que eu estou falando, né, com relação a você entender isso, o primeiro passo a ser observado é ter consciência disso. Levar a pessoa a ter consciência do pecado. Do pecado lá do Éden, que nós já nascemos com ele, e dos pecados que cada um individualmente vai afundando ao longo da vida, mediante as atitudes que ela toma. As pessoas têm a mania de dizer, e eu também já disse isso, não existe pecado pequeno ou grande, existe o pecado, né? Mas existem níveis que a pessoa vai se afundando e fica cada vez mais difícil dela voltar. Se eu for chegar dentro do mar muito agitado e entrar somente até o meu joelho, vai ser mais fácil para eu sair, vai, não vai? Agora, se eu entrar no mar agitado e vier até aqui, para eu voltar, pode ser que eu esteja arrastado profundo e não consiga voltar mais. Essa mensagem é necessária ser levada para as pessoas. Até quando você já se afundou nos pecados que você tem cometido? Mas lembrar para ela, independente do nível que ela esteja, o Senhor pode lavar. O Senhor pode salvar, Ele pode resgatar essa pessoa de lá. Basta ela reconhecer, Senhor, eu estou até aqui, mas eu quero pecar. Sozinho eu não vou conseguir, mas através do Senhor eu consigo. E o primeiro ponto é ter consciência desse pecado. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Nós lemos também no texto aqui, na referência. Você chega perto de uma pessoa, e as pessoas usam muito isso, né?
beber socialmente, né? Todo mundo já ouviu esse termo, né? Não, eu bebo socialmente. Mas todo dia a pessoa bebe. A pessoa, eu não sou mentiroso, mas uma vez ou outra eu falo uma mentirinha. Mas o exemplo da bebida era melhor, porque prende a pessoa e a pessoa não admite. Eu bebo socialmente. Para você chegar para ela e falar assim, olha, você bebe todo dia? Bebo todo dia. Você é um alcoólatra. Você acha que a pessoa vai aceitar isso de uma forma, vai ser bem-vindo para ela, vai receber? E você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você é um pecador, você precisa do perdão, do arrependimento, entender que você precisa buscar Deus para limpar a sua vida. Essa etapa para a gente vencer é muito difícil. E quando a gente está falando de missões, entender que quando a gente levar essa mensagem para algumas pessoas, nem todas vão receber de bate-pronto essa mensagem. Mas é necessário te levar. Porque para falar com a pessoa que ela tem que se arrepender, ela tem que entender por quê. Ela tem que entender que ela tem um pecado herdado lá do Éden, que é necessário ela reconhecer, e que através desse pecado ela vem se afundando cada vez mais. Então a pessoa vai dizer, olha, eu não sou um alcoólatra, não há nada de errado com isso, assim um homem que vive em pecado. Não todo mundo faz isso. Não todo mundo faz, isso é comum. Até o pessoal da igreja que eu vou, eu acho que eles fazem isso também. A pessoa está se escondendo através de desculpas que às vezes não faz sentido nenhum, principalmente diante de Deus, que ela tem que se arrepender e mudar de vida. Essa etapa de reconhecer o seu erro é extremamente importante para ela avançar um pouco mais, para deleitar com o amor de Deus. Porque o pecado, ele faz separação de Deus e do mundo. Não adianta você estar numa vida de pecado e falar que você acredita em Deus, sendo que você não tem ainda a condição de reconhecer que você está errado e precisa de mudar de vida. Nesse mês de missões, que nós possamos colocar isso em nossas mentes, pedir a direção de Deus, para que quando a gente for levar uma mensagem para alguém, que a gente consiga falar com ela sobre isso. É necessário que você mude de vida para se aproximar do Senhor, para se aproximar de Deus. Ninguém pode desejar chegar-se a Deus sem entender a degradação moral e física que vive. Isso faz parte do Evangelho. É o que eu falei no começo, que nós estávamos conversando aqui, né, pastor? Jesus te ama, mas é necessário que você entenda que você está na condição de pecado. Ele sempre vai te amar. Nós cantamos aqui, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mas é necessário que eu me achegue a Ele, entendendo que eu tenho cometido pecados e preciso me arrepender. E aí é o segundo ponto, quando você se assume a condição de pecador, gera o arrependimento em nossas vidas. Dentro do exemplo que nós vemos aqui, né, uma pessoa que está comprometida com esse vício, né, e tem uma série de outros, eu estou colocando isso que é mais fácil de a gente falar, né. Tem pessoas que às vezes colocam sempre esse exemplo, mas a pessoa gosta de uma mentira, gosta de falar mal do irmão, né, isso aí também é errado, tá? É tudo a mesma coisa, esse exemplo aqui é mais simples. E a pessoa fala assim, olha, realmente, eu sou um alcoólatra, eu quero sair dessa vida, eu quero retomar o contato saudável com as pessoas. Tem um rapaz que eu estou cuidando tem um tempo, eu até pedi um tempo atrás os irmãos aqui, contribuição de imóveis para levar para a casa dele. Ele vendeu tudo da casa dele para a droga, tudo. Eu nem sei se as coisas que eu levei para ele, se ainda estão com ele. E é uma pessoa que eu amo demais, e assim, eu tenho pedido a Deus para me dar direção para conseguir ajudar, mas é necessário que a pessoa assuma que é dependente, coisa que ele ainda não conseguiu fazer por completo, mas em nome de Jesus, hoje eu conversei com a irmã dele, parece que ele está querendo dar um passo para se tratar, para reconhecer o quanto Deus pode fazer na vida dele. E se ele tiver me ouvido, talvez ele pode ver nas redes sociais, o Senhor tem muito mais para a sua vida. Tem muito mais do que você tem achado que tem vivido e está bom para você. A vida com o Senhor ela é algo indescritível. E é necessário reconhecer que você tem um problema para você se arrepender. Então, o homem arrependido, ele reconhece a sua condição de distância com Deus, assim como uma pessoa que está entranhada em vícios, ela perde o contato muitas vezes com pessoas próximas da sua infância. A pessoa se distancia, assim como o nosso pecado nos distancia de Deus. E aí, quando nós reconhecemos e nos arrependemos, nós sempre falamos assim, olha, eu quero deixar essa culpa que eu tenho do pecado para trás. Como é que eu posso fazer isso? E aí, Jesus te ama, começa a fazer mais sentido na minha vida. Porque eu sei que Ele me ama
e me socorre, e me perdoa, me lava, me limpa, tira tudo isso de ruim que tem na minha vida. Assim como Ele fez na minha e na sua também, para a glória do louvor do nome dele. Vamos ver aqui em Colossenses 2. Colossenses 2, 13. Em nome de Jesus, essa pessoa que eu citei aqui, para a glória de Deus, ela vai vir aqui dar testemunho de mim. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, para a glória do nome dele, eu virá aqui e vai dar testemunho. E eu vou falar isso com ele, eu falo na minha igreja, que eu creio que Deus pode fazer na sua vida. Você um dia vai lá e vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus, eu vou falar isso para ele. Colossenses 2, 13 ao 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida novamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Assim foi o Senhor com a minha e com a sua vida. Assim o Senhor fez, Ele colocou-lhe naquela cruz todas aquelas atitudes e aquele pecado do Éden que eu reconheci que estavam sobre a minha vida. E eu me arrependi e coloquei diante do Senhor e pedi perdão, porque eu reconheci que somente nele eu consigo limpar a minha vida. Esse é o processo que nós estamos passando. Reconhecer que nós somos pecadores e nos arrepender disso e nos achegarmos a Deus. Porque Ele morreu por mim em uma cruz. Deus, Ele aceitou o sacrifício de Cristo, que era puro, em favor dos meus pecados, em favor dos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Crer que Ele morreu, ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai é um dos pilares do Evangelho. Júnior pregou domingos atrás, eu não sei se foi retrasado, 1 Coríntios 15, falando que reconhecer que o Senhor morreu e ressuscitou é um dos pilares do Evangelho. Porque Ele morreu e está à direita do Pai intercedendo por mim e por vocês. Porque nós não temos condição. Nós mesmos reconhecendo as nossas falhas e o Senhor intercedendo por nós ainda erramos, mas nós reconhecemos que hoje eu tenho a quem recorrer, que é o Senhor Jesus. Que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí eu passo por um outro momento da minha caminhada, que é a conversão. Converter, eu realmente agora eu mudei de direção. Eu entendi que eu tinha erros sobre a minha vida. Eu arrependi dos pecados e agora eu mudei de direção. Eu não estou caminhando mais para cá. Para aqueles erros que eu cometi, eu estou indo para o outro lado, estou indo agora para o Senhor. Eu converti, eu mudei de vida, assim como o João Batista falava, arrependei-vos e convertei-vos. Muda de direção. E agora eu tenho esse entendimento na minha vida e eu peço a Deus que esse entendimento ele venha na vida dessas pessoas que nesse mês mais ativamente nós estaremos trabalhando para levar essa mensagem para as pessoas. Mas olha, arrepende e converte, arrepende e muda os seus conceitos. Se arrependa e entenda que aquilo que você faz e diz que não é problema sim. Não é problema para a sua carne que gosta de viver os prazeres do mundo, mas para o Senhor, para ter uma vida com Deus, faz todo problema, faz toda a diferença para a nossa caminhada. Amém? Algo inexplicável começa a acontecer dentro de nós, é o qual Paulo chama de poder de Deus, é a transformação de nós de dentro para fora. Coisas que no passado a gente olhava e falava assim, não tem nada a ver, não tem problema, para nós hoje é inadmissível ter uma vida que a gente levava no passado quando a gente não conhecia Cristo, que a gente não tinha consciência do pecado que a gente cometia. E viver com o Senhor, com a cabeça livre, buscando a presença dele, é algo inexplicável, é algo que não tem valor. Tanto que esse preço foi pago na cruz pelo único que é digno e santo, que foi Jesus Cristo. Nós experimentamos algo que anteriormente a gente não havia experimentado, é o perdão de Deus. Queridos, quando a gente tem algo com alguém, que você feriu alguém e a pessoa te perdoa e você sente que você conseguiu reatar esse relacionamento, é algo maravilhoso. Assim somos nós quando a gente entendeu que nós temos hoje comunhão com o Senhor. De você se ajoelhar no seu quarto e orar e saber que tem alguém que te ouve.
pessoa está olhando para você, mas não está nem imaginando o que você está falando, está vendo só a sua boca fazendo assim. Quando a gente não conhecia o Senhor, a gente não tinha quem recorrer. É como se a gente falasse ao vento, porque a gente colocava as nossas expectativas, talvez em uma pessoa, talvez em um amigo, mas tudo é homem. Agora nós colocamos as nossas expectativas e os nossos pedidos diante de Deus. E nós agora nos convertemos e temos uma vida nova com o Senhor. Amém? João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós abrimos o nosso coração e recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, porque hoje nós temos consciência que nós somos falhos, que nós dependemos de Deus na nossa caminhada. Amém? As pessoas às vezes procuram se justificar de erros, né? Nós temos a consciência hoje, para a glória de Deus, que nós temos que nos arrepender dia após dia, para que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, para que nós possamos ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Tivemos consciência da nossa condição, nos arrependemos, fizemos uma mudança de direção, houve uma conversão, e hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. E agora existe um processo que a gente vai viver nele continuamente, se a gente quiser realmente viver uma vida em comunhão com o Senhor. É um processo de busca pela santidade. Aqueles pensamentos ruins vêm e vão em nossa mente a todo instante. Hoje, durante o dia, vieram pensamentos que você vai se opa, isso aí não é de Deus. Sentimentos em relação a alguém, opa, isso aí não é de Deus. Entender o que é agradável ao Senhor e não, é uma busca de santidade. Entender o que eu faço para a minha vida e para a vida do próximo é buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Eu não faço mais isso porque eu não quero chatear o William. Não, eu não faço mais isso porque eu não quero decepcionar a Deus. Eu não quero ter uma atitude que entristeça o coração do Senhor, coisa que eu não tinha no passado. Eu não estava nem aí. Quando eu não tinha uma vida de relacionamento com o Senhor, tudo que eu fazia era de acordo com aquilo que eu pensava que estava certo ou não, buscando uma vida de santidade. A minha preocupação é: isso agrada ou não a Deus? Essa é uma reflexão que nós, como cristãos, temos que fazer todos os dias. Como tem sido a minha vida ao longo da minha caminhada cristã, depois que eu reconheci os meus pecados, depois que eu me arrependi? O que eu já mudei na minha vida? Poxa, olhando para trás, eu vejo que eu já mudei muita coisa, mas eu também vejo que ainda tem muita coisa para você trabalhar. Essa é a busca da santidade que nós temos que ter. Queridos, nós somos falhos a todo momento. Essa busca da santidade é algo constante até a vida do Senhor. Nós estaremos buscando essa santidade, que para mim pode ser amanhã, não sei, mas é algo que eu não posso perder de vista a busca da santidade. A nossa luta é não voltar mais para a condição que eu estava lá atrás, do Éden, perdido, distante de Deus. Amém? A carne quer nos fazer pensar que é melhor ter uma vida de prazeres da carne do que uma vida de prazeres do Espírito de Deus. De colocar na balança e ver que a nossa vida hoje talvez não seja tão boa quanto era no passado. Esse tipo de pensamento é um indício que nós temos que buscar mais a santidade. Às vezes as pessoas acham que ter uma vida em comunhão com o Senhor é estar no templo. É bênção estarmos aqui, sermos ministrados, louvar a Deus, mas a nossa vida com o Senhor é muito mais além do que isso. Em todo momento, em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho a plena consciência de tudo que eu estou fazendo, pensando, falando, se está em comunhão com a vontade de Deus na minha vida. Que a gente consiga levar essa mensagem para as pessoas, dessa busca de santidade, dessa busca de Deus, de mudança, de santificação a todo instante. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a nossa base é a palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus, é o Evangelho. É tudo aquilo que o Senhor nos direciona como agir, como
pensar acerca de relacionamentos, tudo que a gente quiser saber na palavra. Tudo que a gente tiver dúvidas, pode ou não, através do Espírito Santo, nos é revelado através da palavra de Deus. Amém? Filipenses 3, 12. Vamos abrir, irmãos. Filipenses 3, 12. Três, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Amém? Não que eu tenha já. Aliás, vamos ler aqui os 6 e os 7. 6 e 7. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, isso é Paulo falando, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu não quero mais voltar atrás. Tudo isso para mim não tem valor mais, porque hoje eu tenho uma vida diferente com Cristo. Então as coisas de Cristo hoje são as que têm valor para mim. Não me permitem mais olhar para trás e ver vantagem naquilo que eu fazia. Tem muita gente que fica olhando para trás, meio que contando o seu testemunho, não de forma a edificar a vida das pessoas com a sua mudança, mas parece que com um certo orgulho do que fez. Isso é totalmente errado. Para mim, tudo que era passado é vergonha para mim. Mas para mim, o orgulho hoje tem uma vida de filho de Deus. E aí a gente vai para o 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada vez mais eu quero me aproximar de Deus. Cada vez mais eu quero ser uma pessoa melhor para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, a nossa busca contínua. Essa busca constante em nossa vida. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais transformada por Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. Porque isso edifica a vida das pessoas que estão à minha volta. A pessoa vai olhar para você e falar: meu irmão era fazer isso e isso. Irmão não, né? Uma pessoa, uma pessoa, olha, fulano fazia isso e hoje é uma pessoa transformada, é uma pessoa totalmente diferente. O que é isso? É Jesus. Aquele Jesus te ama, ele vai com um impacto muito maior, porque a pessoa me ama e olha o que ele fez comigo. E ele pode fazer com você também, ele te transforma. Olha que mensagem abençoada que você vai dar para essa pessoa. De um Jesus que muda, que transforma as nossas vidas. E aí, por fim, a gente vai viver agora uma vida na vontade de Deus. Gálatas 2:20, que é algo que nós temos que buscar falar todos os dias. Amém? Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, olha que maravilha. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo da minha vontade, da vontade da carne. Mas hoje eu faço a vontade de Deus, porque Cristo vive em mim. Aleluia. Que essa possa ser uma verdade em nossas vidas continuamente. Que Ele continue vivendo através do Espírito Santo em nós. Que nós possamos levar essa mensagem para as pessoas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho da consciência do pecado, de conseguir levar para a pessoa a necessidade dela reconhecer o seu erro, o arrependimento, a conversão, a santificação e ter uma vida no centro da vontade de Deus. É o que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para os irmãos, para a igreja nessa noite. E para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir também, que em nome de Jesus você busque esse Evangelho continuamente na sua vida, de mudança, de transformação, de vida em comunhão, de vida em santidade, de viver na vontade de Deus. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que Ele continue transformando as nossas vidas, que Ele continue movendo pelo Espírito em nós. E também na sua vida que você está nos assistindo, não sei qual horário que você vai assistir, mas independente disso, que o Espírito Santo ministre em sua vida. Talvez está passando pela sua mente, assim como eu disse no início da mensagem, de tirar a sua vida. Talvez está passando em sua mente de desistir de tudo, de largar o seu casamento, de largar o seu emprego. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para a sua vida. Basta que você abra o seu coração para Ele. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é fiel.
A tua palavra é fiel em nossas vidas e o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Porque a tua palavra nos diz e nós temos. Nós nos arrependemos e nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que nós somos falhos. O Senhor nos limpou, colocou vestes brancas em nós, alvas como a neve. E que o Senhor, em nome de Jesus, continue ministrando em nosso coração a vontade de buscar mais, estar no centro da tua vontade, de buscar ser, ó Pai, como o Senhor é, buscando santidade em nossas vidas. O Senhor reconhece as nossas limitações, o Senhor reconhece, ó Pai, que nós somos dependentes de Ti, o Senhor reconhece que nós estamos também buscando ao Senhor. Por isso nós te clamamos, Pai, continue trabalhando em nós. Que nesse mês nós possamos levar essa mensagem às pessoas, a mensagem do arrependimento, do reconhecimento dos erros e principalmente que o Senhor é um Deus que cura, que sara, que restaura, que transforma as nossas vidas. Que nós possamos dizer a todas as pessoas que Cristo vive em nós e que a nossa vontade hoje é direcionada pelo Espírito Santo de Deus para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por você ter permanecido comigo até o final dessa mensagem. E eu creio que ela vai falar profundamente ao teu coração. Muito obrigado por ter permanecido. Compartilhe essa mensagem. Envie ela para os seus amigos. Dê o seu like. É muito importante. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe.